O Molu é o senhor da pipoca, o senhor da cura. Então eu peço que o Molu abençoe e cure, principalmente, o coração de todas nós. E que possa transbordar de amor, de respeito e de responsabilidade. Principalmente com a comunidade negra, né? Que a gente quer respeito, só isso que a gente quer. E a gente quer viver, ter o direito de viver. Então eu agradeço muito a oportunidade, agradeço todos os orixás, agradeço o meu Exu presente aqui também, porque onde eu vou estão comigo, todos estão aqui. Meu nome é Isabel Cristina, mas meu nome artístico é Isa do Rosário, e eu estou aqui falando um pouco da minha trajetória. Eu acho que desde da barriga da minha mãe eu já nasci no movimento. Porque para ser negra nesse país, nesse país, tem que ter movimento. Porque se a gente fecha os olhos, a gente é eliminada. Então a gente tem que, de certas maneiras, fechar os olhos, mas ao mesmo tempo abrir os olhos e os olhos do coração. Muitas vezes a gente não é respeitado nesse Brasil. Mas a gente tem que dar respeito, porque a gente precisa viver. Então, desde a barriga da minha mãe, eu já estou no movimento. Eu sou de Batatais, nasci em Batatais. A minha avó, meu bisavô veio de Angola. E minha avó era escravizada em Batatais. O meu avô veio de Arcos, veio sendo comprado e foi para Batatais. Numa fazenda chamada, não era cidade, mas era a fazenda Batatais. E minha avó teve 6 filhos. Meu pai era o caçula. E muita luta, muito sofrimento, muita conquista também. Quem mandava na minha casa era minha avó. Então, as mulheres que mandam na minha família, as mulheres que mandavam. O que a minha avó falava era lei. E depois, mais aprofundando a história de África, quem mais manda, né, na casa é a mulher. Porque a mulher gera e a terra gere. A mulher planta, né, na África, porque ela gera. Então a mulher no Brasil, a minha avó era desse jeito. Minha avó, o que ela falava era lei. E todo mundo tinha que obedecer. Quando tinha samba lá na casa da minha avó, porque aí depois que a gente cresce, a gente vai vendo que é os quilombos. Porque as mulheres, metade das netas ficava na cozinha, a outra metade ficava na limpeza. E eu era da cozinha. Então aprendi a fazer muita coisa mesmo. Porque na minha época de criança não tinha supermercado. Vai ali e compra. Vai comprar arroz ali, vai comprar feijão cozido. Não, tinha que saber fazer. Tinha que matar o frango, tinha que limpar o frango, tinha que cortar todos os lugares certinho, onde era. Tinha que saber fazer macarrão, tinha que saber fazer uma monte de coisa. Essa era na casa da minha avó. Tinha que saber matar o pato pro dia de Natal, tinha que saber matar o peru, tinha que dar pinga pro peru, e era aquela festa, né? Então, na casa da minha avó era assim. E aí se alguém falasse alto, minha avó já corrigia na hora. E a gente dançava, a gente fazia samba no prato, samba na colher, porque até o samba era proibido. Até o samba era proibido. Até essas festas na casa de preto era proibido. Já logo chamava a polícia, porque estava cantando samba, e samba era proibido e era tipo vadiagem. Então era assim. E aí eu entrei para o movimento negro dos Batatais. Fiz muita coisa. Fui 25 anos voluntária nas escolas. Hoje eu encontro os moços que eu fui contadora de história para eles na escola, e ele fala, você foi na minha escola, eu lembro de você. Eu falo, como? Mas porque mudou, né? De criança para adulto muda.
bom. E você gostou, foi importante. Foi muito importante a tua contação de história. Isso também me fez a capacidade para mim enfrentar o racismo que existe nesse Brasil. Então, para mim, é muito gratificante. E aí, depois de um certo tempo, eu estava ali em Batatais, na prefeitura, que nós íamos fazer a festa de São Cosme e Damião. E eu conheci o Du lá, faz 10 anos. E o Du, vamos para Franca, vou convidar você para Franca. Eu falei, mais um. Porque estava sempre, eu vou te ajudar. E, né, e aí eu conheci o Du, falei, mais um. De repente o telefone, Du ali, ó. Levanta, Du. Aí, quando vi o telefone tocou, vem para Franca da história e tal, você vai ser remunerado. Ai, meu Deus. Então tá, amor. E vim, e já faz 10 anos que eu estou aqui participando com ele e com o movimento negro daqui. Tuane, conhecer Tuane. Eles foram em Batatais, em alguns sarais. O pessoal de Batatais veio aqui. Foi uma conexão muito importante, sabe? Feijoada. O crescimento e a regionalização do movimento negro. Porque o Brasil faz o movimento. Cada um faz o seu movimento, que dá um grande encontro. E foi isso que aconteceu. Um grande encontro de Batatais, Franca, Araraquara, Sertãozinho, São José do Preto, né, um grande quilombo. E aí, vindo para Franca, um dia eu estava lá em casa, a Camila falou assim, Camila Tomé, vamos fazer, vocês viram lá a cartografia bordada, né? Que eu fui fiz em Batatais, não apareceu ninguém, 2 pessoas só. E de Franca foram mais. E aí, estava com esse bordado, cartografia bordada, a Camila falou, vamos fazer uma exposição lá na escola Michel Haber, porque o professor Dagoberto pediu para te convidar e tal. Vamos, né? Aí vim para Franca, nós fizemos uma exposição lá no Michel Haber. E aí veio o pessoal de fora, da França, de Londres, da França, da África, várias, trabalhando com cultura. E aí, as cartografias bordadas estavam todas expostas lá, né? E aí, um belo dia, eu recebo um telefonema. Você quer ir para Londres? Falei, pegadinha, né? Pegadinha. Falei, você já andou de avião? Nunca. Mas eu achei que era pegadinha mesmo. Aí a menina falou, manda seu currículo. Aí eu mandei meu currículo. Aí eu fui para Londres. Fiquei 15 dias em Londres. Liverpool e Londres. Quer dizer, como eu digo, eu vou e levo todo mundo, realmente. Levei a comunidade negra comigo, né? Todas as pessoas que não é racista branca vão comigo, porque elas apoiam a comunidade negra. As pessoas que já sofreram preconceito, elas sabem tanto que é doído. Então elas juntam com a gente. Ela está com a gente, porque ela sabe que o preconceito dói. O preconceito é doído, é ardido, mata. E aí eu fui para Londres, nós ficamos 15 dias em Londres. Eu fiquei 7 dias em Liverpool e fiquei 7 dias em Londres. Quando eu cheguei em Liverpool, quem já foi em Liverpool aqui? Só eu? Vamos, é isso aí. Aí tem o museu da escravidão. Eu estava normal, andando normal, tudo, né? Cheguei dentro desse museu da escravidão, eu senti eu senti muita dor. Eu tive que sair de lá desse museu da escravidão carregada. Parece que juntou tudo assim, tchum em mim. Quem é sensitivo, quem sente as coisas, eu não aconselho nesse museu quando vocês for para lá, não. Porque é muito pesado, é muito forte, é muito doído. Eu sentia eu me furando, eu sentia o rei batendo, eu sentia enfiando pau em mim.
na minha cabeça, nossa, minha cabeça doendo, nossa, quando eu passei, e também tinha um pedaço do Titanic lá no subsolo, que eles puseram lá, então as pessoas podiam ir lá ver um pedaço do Titanic que também tinha lá. Então estava muito pesado. E aí, eu saí de lá, pronto, é a mesma coisa se eu não tivesse nada. Porque a energia estava muito pesada. E aí, perto desse museu, andar mais uns 15 passos, já é o Atlântico. Já é o Atlântico, o Oceano Atlântico. Até tinha um barco ancorado lá, navio ancorado lá, né? Naquele dia que eu estava lá. Então, e aí a dança da morte no Atlântico, ela estava na exposição lá. São 180 peças, 180 desenhos, colado. De um lado é esses desenhos. E do outro lado é o Atlântico. E eu fiz os orixás. Foram 7 orixás. Tinha um que era 4 metros, um que é 3 metros. Eu não sei se você tem. Você tem? Quer, por favor? Então, e aí, as pessoas se interessam, as pessoas têm sede de conhecimento dessa tragédia. Eu costumo dizer que não é holocausto. Eu costumo dizer que não é uma tragédia, é o holocausto que fizeram com os negros. Agora eles estão tentando entrar em África, está querendo que seja o holocausto mesmo. Porque foi muita destruição, muita morte, muito saneamento, muita vida que não teve respeito nenhum. Aí, ó, isso aí, ó. Esse aqui tem 4 metros, ó. Esse tem 4. Esse aqui é as luas do mês de abril. Todas as luas. E as estrelas. Tem mais de 2.000 estrelas aqui, ó. Nesse aqui. Esse aqui é o útero. Nanã. Nanã. É o útero. Útero de Nanã. Tem mais? Esses dois? Ah lá, ó. Aquele lá, ó. Tá vendo? Esse ali, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Essa aqui é Yansan. É a borboleta. É Yansan, essa aqui. Nossa, eles ficavam doidos para saber o que era, queria conversar, e eu não falo inglês. Então, gente, quando for para lá, eu falo inglês, viu? Yansan. Foi muito legal, foi muito importante. Aquele lá, ó, esse aqui, ó, esse aqui, deixa esses dois aí. Ó, esse aqui é um grande pássaro. É um grande pássaro, esse aqui, ó. Ele traz boas novas. E aí, pra mim, eu bordei ele como moçaí. Esse aqui, ó. E esse aqui tá lá em Belo Horizonte, hoje. No CBB de Belo Horizonte. Esse aqui. Esse aqui, ó, o Molu, ó. Esse é o Molu. Ele vem dançando. Ele vem dançando com as palhas. E as pipocas, ó. As florzinhas. Simboliza as pipocas. Porque quando a pipoca ela arrebenta, ela transforma em florzinhas. Então isso é a florzinha do nosso coração. Quando o nosso coração tá bem. Esse é o Molu. Esse aqui também está lá no CBB do Banco do Brasil. Lá em Belo Horizonte hoje. E aquele grandão assim, que toma as luzes assim. Chama A Dança com a Morte do Atlântico. Aquele azul ali, ó. Esse aqui do meio? Esse ali, ó. Esse. Ó, esse aí, ó. A Dança com a Morte no Atlântico, ó. Ele tem 16 metros. E antes de eu fazer esses desenhos aí, eu sou católica apostólica romana, né? E aí tudo que é preto
eu tinha medo. Via assombração, eu tinha medo. Ai, meu Deus, porque a gente aprende isso, né? Tudo que é preto é ruim, até o dia que eu me encontrei de verdade. Ô, gente, eu tô falando de mim mesmo, que isso? Aí, eu comecei a ouvir vozes. Desenha assim, desenha assim. Eu falava, gente, aonde que é isso, né? Desenha assim. 6 horas da manhã, a hora que eu fazia o café, já começava a escutar as vozes. Esses desenhos, tudo separadinho, as vozes que eu escutava. Desenho assim, desenho. Fiz 1000 desenhos. E aí eu chamei um professor de história de artes para me ajudar, né? Para me falar o que significava aquilo ali. Porque eu já achava que eu estava ficando louca. Ouvi vozes, eu vi alguma coisa preta perto de mim e já estava, né? Aí eu coloquei, ele não pôde ir aquele dia. Aí eu coloquei tudo dentro de um saco e pus em cima do guarda-roupa. E aí eu continuei vendo, né? Eu continuei vendo, tendo visões, eu vejo até hoje. E aí eu fui numa amiga minha, ela incorporou e trouxe a Voconga. E aí, o que foi? Você fez assim, você é crente? Não, eu sou da religião, mas eu não férias aí. Então tá bom. Desculpa aí quem for crente, viu? Porque aconteceu de verdade. Aí a Voconga disse assim, que era o compadre que trazia do fundo do mar para me desenhar, para poder passar para outra dimensão. Porque o Oceano Atlântico é a Calunga Grande, é um grande cemitério. E eles estavam lá presos. Então precisava de alguém para poder passar para outra dimensão. E esses desenhos aí, ó. Esses desenhos foi para Liverpool, ficou lá 6 meses, e depois foi para a Bélgica. Ficou lá 6 meses. E agora eu estou negociando os países. Estou negociando os países para poder receber essa obra. Porque essa obra é de grande relevância. Porque essa obra não é minha. Essa obra é nossa. Essa obra é do povo brasileiro e do povo de países que escravizaram os negros. Né? E aí, voltando ao vulto preto. Aí eu comecei a benzer, né? Porque eu sou benzedeira também. Aí a minha amiga conversou muito comigo e tal, falou. E aí eu falei, gente, a gente reza tanto para Nossa Senhora Aparecida, que cor que ela é? Ela não é preta? Ela tem que aparecer preta para mim. Ela não pode aparecer dessa cor. Aí chegou o menino, para benzer e ele estava vendo o vulto preto. Ai, nossa, eu tô vendo vulto preto. Eu chamo Isabel Cristina, lembra das vezes me chamava de Cristina. Ai, eu tô morrendo de medo, Cristina, eu tô vendo um vulto preto, eu não consigo dormir. Eu fecho o olho, eu vejo aqui, eu vou. Aí eu sentei assim, ele sentou aqui. Que cor que eu sou? Preta. Tem medo de mim? Não, pronto, aí. É isso. Que cor que é uma senhora? Preta. Então, tem medo dela quando eu chegar perto de você? Não. Então a gente precisa aprender a desmistificar também. Tudo que às vezes a gente reza, faz um pedido para Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora Aparecida veio nos ajudar, a gente não quer porque é o vulto preto. Então a gente precisa fazer essas reflexões. A gente precisa também fazer umas reflexões assim. A história da Bíblia conta que Jesus, Maria e José fugiu para o Egito. Quando Jesus era pequenininho. Onde é o Egito? Na África. O Herodes mandou matar todas as crianças. Aí vem uma pintura de Jesus loiro, com os olhos azuis, cabelos lindos e maravilhosos. Se Nossa Senhora fugiu para o Egito, que é preto, que é negro, e Jesus estava brincando com as crianças na rua, como que misturou com as crianças africanas? Herodes não ia achar a criança loira do olho verde lá brincando? Só um loirinho do olho azul, o resto do pretinho.
Eu acho que a gente precisa começar a fazer essas reflexões. Eu acho que tem que tirar a venda dos olhos e mais amor no coração, que a gente está aqui, todo mundo, cada dia a gente morre um dia. Todo mundo vai morrer. E aí, a hora que chegar no céu, encontrar Deus, um negrão, eu quero ver o que os preconceituosos vão fazer. Vai querer tudo pro inverno. É isso aí, minha querida. Muito obrigada. Eu quero mostrar pra vocês duas coisas. Um dia eu queria ser Branca de Neve. Aí a minha filha me deu essa aqui, ó. Já que eu não podia ser Branca de Neve na escola, na quinta série, porque Branca de Neve, né, gente? A minha filha me fez essa pretinha de neve. Aí, eu quero mostrar pra vocês. Um bordado que eu trouxe pra vocês verem. Aí depois vocês querem fazer perguntas, dá tudo certo. Esse aqui é o... Coloca na mesa. Acho que é melhor pôr assim, pra todo mundo ver. O que seria melhor? O Sumaré, viu? Vocês conhecem o Sumaré? O Sumaré é o arco-íris. Obrigada, dona Isa. É um presente seu aqui nessa tarde de grande ensinamento. Agora a gente vai passar ao segundo vídeo, que é sobre o Coletivo H. Foi um vídeo produzido pelos discentes Ana Beatriz, Giovana Covolo, Giovana Rodrigues, Marcela Monique e Suzana Miucchi. O nosso objetivo com essa entrevista é saber quais são os desafios do coletivo, saber de que forma o MEC pode colaborar. Agora eu queria saber um pouco mais sobre a Coane e a gente vai passar a palavra a ela. Bom, eu me chamo Fanny, né? Hoje eu sou produtora cultural, também sou produtora social, tenho uma startup de impacto social que chama Confirmou uma Empresa. Mas foi em São Paulo que começa um processo também de me entender enquanto uma mulher negra, que antes disso foi um processo eu não entendia, né, não me via enquanto, porque essa é uma questão, né, das pessoas negras no Brasil, a gente precisa construir essa identidade, né, porque foi roubada da gente, né. Mas dentro desse processo fiquei em São Paulo, comecei a olhar essa questão cultural, fui ser voluntária numa ONG lá, chamava Casa de Barro. E aí, nesse momento, assim, minha mãe fica doente e eu preciso voltar para Franca. Quando eu volto para Franca, eu falo, olha, eu vou voltar para Franca, mas eu vou trabalhar com essa cultura e esse é o meu objetivo, não vou desfocar.
eu tive a felicidade de trombar a Michele, e aí eu falei pra ela, a gente podia montar um coletivo, né? Porque em São Paulo já estava acontecendo esse movimento de coletivo. E aí a gente começou a pensar nesse coletivo. E o pensar no coletivo foi para a gente resgatar mesmo essa questão cultural dentro do bairro. E entender onde estava a cultura ali naquela quebrada. E aí a proposta do Coletivo Hangar, a primeira proposta era essa, né? Era de fazer esse movimento cultural dentro do bairro. E aí dentro dessa construção desse coletivo, a gente reunia nas praças, nos campos comunitários. Então a gente chegou a ter reunião de 40 membros. Tinha 40 jovens lá discutindo sobre cultura e sobre o que fazer também, né? O que a gente tinha que fazer para poder movimentar. Nisso, alguns grupos da Unesp veio para perto, se aproximou na época. Era a LERC, era o outro, eu não lembro. Mas a LERC eu lembro muito, porque eu consumi muitas coisas com eles, assim. E aí a gente começou a pensar também e até politizar os jovens ali que estavam, né? Discutir as coisas que normalmente a gente não discutia, né? Então começa um movimentão, e aí as pessoas começam a olhar, aí começa a refletir do lado de fora do bairro, né? Aí a gente quebrou a barreira do bairro, do aeroporto, e assim, como assim? Tanto de moleca aí, fazer esse movimentão, né? Tem alguma coisa acontecendo. E realmente aconteceu. Então, assim, a gente começou aí vem a ideia do sarau, né? O coletivo ele começa a se fortalecer. Mas como todo coletivo também, todo corre de jovem periférico, né? Ele começa a minguar no sentido de perder a força de quantidade de pessoas, né? Porque tem que trabalhar, a responsabilidade bate na porta, né? E aí a gente começa a repensar também a forma de atuar. E também começa a nascer outros coletivos em Franca, né? Então eu falo que o Coletivo Hangar foi o primeiro movimento periférico organizado da sociedade civil preta, né? Mesmo bem, mas que deu um pontapé para outros, né? E aí depois nasce em outros momentos, a gente vai entendendo as necessidades do momento e vai criando coisas, né? Que até eu falo que agora a gente não tem que criar mais nada, a gente só precisa de ter manutenção, né? Porque a gente tem muitos espaços já criados, né? E agora a gente precisa conseguir manter. Tanto que o coletivo é um chamado mesmo, né? Para a galera assim, que tiver disposição para vir, porque ele está, nesse momento, ele não está numa atividade frequente, mas ele não deixa de existir, né? Por falta de pessoas mesmo. Você fala em manter, você tem algum tipo de projeto com a prefeitura da verba, algum órgão privado? Não, o Coletivo Hangar não tem nenhum incentivo, nunca teve da prefeitura, nada. A forma como a gente começa a dialogar com o município é através do Condecom, que também foi uma articulação que a gente retoma para o Condecom. O Condecom ia acabar. E aí, junto com o Coletivo Hangar, com as filhas da cultura hip hop, a gente fortalece o trabalho do Condecom, que a gente entende o quanto o Condecom foi importante nessa perspectiva. A gente já percebe essa dificuldade, né? Por exemplo, o município tem de investir mesmo na cultura preta, na cultura hip hop, na cultura periférica, né? Então a gente está aí de novo tentando estar no Condecom, né, no momento, para que isso se retorne com mais força, né? Para a gente consiga, de fato, valorizar a cultura preta e a cultura periférica. Como que é feito as atividades do Coletivo Hangar? As ações, normalmente, a gente tem um evento, que a gente chama de evento mesmo, né, que é um evento que é o sarau, né? Que esse é que faz nossos olhos brilhar, assim. E aí dentro do sarau a gente sempre tem uma roda de conversa para debater algum assunto, aí a roda de poesia, apresentações culturais, aí as oficinas, que é totalmente voltada para as crianças. E aí que o Coletivo Hangar também, ele foi muito importante, foi na construção das celebrações do mês da consciência negra. Então, teve anos que o Coletivo Hangar era responsável, sei lá, por 80% da agenda das ações que ia ter durante todo o mês. Então, assim, a gente teve,
milhares de palestras, milhares de rodas de conversa, milhares de oficinas. E no dia 20 de novembro, que a gente sempre fazia uma atividade ou na estação ou no centro, a gente também era responsável de coordenar todas aquelas atividades. Você falou da Unesp, que antigamente, né, tinha uma ligação. Hoje em dia, como está a relação de vocês com a Unesp? Com a Unesp hoje, assim, diretamente, a gente não tem uma articulação mais, né? Não, pelo lugar não. Pelo lugar não. Mas a gente tem pelo Quilombo das Quitandeiras, que é a feirinha das meninas que ficam lá, que também Quilombo das Quitandeiras eu fundei. Acho que hoje é mais essa, né? Antes eu ia mais lá, né? A gente fazia mais ações lá, mas não posso. Assim, tinha muito nome lá, né? Eu, Gabriel, tava uma galera que era da periferia, que era dos coletivos que estavam dentro da Unesp. Então, o movimento era mais de fora para dentro do que de dentro para fora. A gente percebe que tem uma resistência da comunidade unesquiana mesmo de acessar a Franca, porque eles acreditam num personagem francano que não é só esse personagem que existe, né? Não é só essa galera bolsonarista e tudo mais que a gente, né, pode falar de conservadora. Tem uma galera periférica que faz movimento livre e há muitos anos. Mas hoje em dia também tem poucos francanos na Unesp, né? Sim. Mudou bastante o perfil da Unesp. Diferente da nossa época, a minha sala mesmo era de, acho que 95% de francanos, né? Do serviço social. Mas agora tem o NUP, que faz uma interlocução muito boa com o Convecom, né? Que eu acho que é o que a gente tem mais proximidade ainda mesmo. Mas, de fato, a Unesp se afastou novamente da comunidade franca. Como vocês acham que a gente poderia fazer essa articulação da proximidade da comunidade unesquiana com a comunidade francana, assim? Bom, eu vou falar bem. É uma coisa muito simples para começar. É começar a colar nos eventos que a comunidade está fazendo. Né? A gente tem vários coletivos. A gente está falando alguns que a gente faz parte, mas tem muito mais coletivos. A Lula Barbosa ali, que faz um trabalho incrível. Tem muitos coletivos, muitos movimentos que são feitos e que a Unesp podia estar colando, sabe? Fortalecendo, estando lá fisicamente mesmo e participando, sabe? Eu acho que é o primeiro passo. Porque não tem como fazer uma intervenção da Unesp com a Franca se eles não conhecem quem é Franca, né? Quem são as pessoas de Franca. Eu acho que, inicialmente, para dar esse pontapé, para se aproximar, é isso, é comparecer nos lugares, saber o que está tendo de movimento, sair daquele pedacinho da Unesp, né? Mas ir para as periferias, tem muita coisa da hora em Franca. Porque eu acho que é muito mais fácil a Unesp sair de dentro do campo, né? Ir até o lugar. Porque, mano, a periferia mal sabe que existe a Unesp, mas está dentro dela para falar, gente, tem uma Unesp aqui em Franca, tem curso tal, vocês podem passar. Então, eu acho que é um movimento que precisa ser de quem está lá dentro mesmo, sabe? E dessa busca, né? Porque o movimento acontece, ele existe. Ele não deixou de existir, está existindo, né? Então, você vai dar chão, você tem movimento lá. Você vai no decorado, tem movimento lá. Vai no aeroporto, tem movimento lá. Eu acho que é o que a gente faz hoje em dia. A gente também está em eventos de outros coletivos para fazer uma fala, para representar o hangar no espaço que a gente está, né? Que é isso que a gente está buscando. Mas o objetivo é isso, que a cultura ela seja valorizada e que ela seja ampliada. Que, de fato, a gente consiga circular. Porque o que falta é verba para a gente estar circulando, para a gente estar fazendo nossos movimentos. Né? A gente precisa recuperar isso. Bom, eu gostaria de convidar então a nossa última, mas não menos importante palestrante da noite, a Tuane Miller, para compor aqui a mesa com a gente. Enquanto ela se posiciona aqui, eu vou ler um pouquinho sobre a trajetória dela. Tuane Miller é mãe da Betânia e de 3 estrelas militantes do movimento negro. É mater e gestora do Compre de uma Mãe Preta, fundadora do coletivo Hangar e da Feira Quilombo das Quitandeiras, articuladora também do coletivo As Pretas. Também é ativista da cultura hip hop, atuando com a trupe School Crew e a Universal Zulu Nation, filha de Ioiá, Sandra de Rogério.
carrega consigo a força dos ventos e da ancestralidade, sua trajetória é feita de lutas e de encontros, de ações coletivas e de estratégias de cuidado. Acredita que ocupar espaços é fundamental, mas entende que o grande desafio que vivemos hoje é manter esses espaços vivos, pulsantes, com a presença negra, com memória e com afeto. Então aqui eu passo a palavra para você, fique à vontade. Obrigada, boa tarde. Gente, tá muito frio aqui, eu tô sentindo. Não? Olha lá. Bom, que legal estar aqui, que bacana. Eu não vou me apresentar de novo, né? Mas eu gosto muito de falar sobre... Hoje, Tuane é uma Tuane totalmente diferente da Tuane quando construiu o Coletivo Hangar, né? A Tuane que era a jovem que aspirava por um mundo muito melhor. E aí, quando eu chego... hoje eu tenho 35 anos, eu sei, gente, não parece, né? 28 passa não? Gente, por favor, responda! Passo fácil. E a partir dessa ótica dos 35, muita coisa mudou, né? Depois da maternidade também. Eu tinha preparado um texto aqui para falar, mas eu sou muito do que eu estou sentindo na hora e no momento mesmo, né? E como a gente já falou bastante coisas no vídeo, eu acho que a grande provocação, eu acho que até para a gente finalizar o dia de hoje, é entendendo mesmo como que a universidade vai para esses outros lugares, né? Como a gente vai realmente passar esses portões, esses muros e chegar e colar dentro dessa comunidade e realmente estar fortalecendo o que já acontece em Franca, né? Eu falo que a gente, enquanto coletivo, criamos muitas possibilidades. A gente abriu muitos caminhos, né? Então, quando a gente não tinha um projeto que pensava dentro da juventude, a gente foi lá, criou, fez, executou, fez isso com as crianças, fizemos isso também com os idosos. Então, se você me perguntar assim, Tuane, vocês têm um projeto que vocês pensam na terceira idade? Sim, temos. Tem, Tuane, para mães atípicas com criança neurodivergente? Sim, temos. Por quê? A gente foi criando esses espaços, né? Porque não existia pra gente, né? E aí o grande desafio que a gente tem hoje é realmente manter esses espaços. E aí, como eu estou falando de manutenção, eu estou falando de compor o Coletivo Hangar, é um exemplo, né? Porque hoje a gente tem não o fôlego, gente, não consigo fazer muitas coisas mais como eu fazia antes, né? Mas o quanto eu desejo ver que pessoas novas chegam no coletivo com um olhar novo também, sabe? Com força, com vontade de pegar e movimentar as coisas. A Isa, lembra, né, Isabel? O quanto a gente realizava as ações aqui em Franca. E aí, que é o que é preocupante, porque quando você pega os coletivos em Franca, é até engraçado. Aí fala, Coletivo Hangar, eu tô. Coletivo As Pretas, eu tô. Quilombo das Quitandeiras, também. E aí, parece que a gente é como se a gente está em todos os lugares, mas isso é cansativo, é muito cansativo. E também tem o adoecimento dessas pessoas que estão dentro desses coletivos, né? Então, quando eu pego, lá em 2011, nossa, 2011 ficou longe, né? Gente, 2011, e aí eu olho para a praça, lembro das reuniões com 40 jovens, sabe? 40 pessoas naquele momento, em 2011, foi atravessado pelo que a gente estava construindo, né? E o que foi acontecendo com o tempo? As pessoas precisam viver, precisam trabalhar, precisam voltar para o estudo, né? Outras pessoas vão levando outros caminhos. E tem as pessoas que ficam. No caso aqui, eu tenho 3 pessoas que estão comigo desde o início. Du, Eliara e a madrinha, né? Só que essa história ela é muito maior que isso. E aí, quando a gente pega esse histórico, vai olhar para essas pessoas, a maior parte adoeceu. E adoeceu por quê? Porque é cansativo. É muito cansativo. E é doloroso também, né? E aí, quando as meninas entraram em contato, tem alguma aqui que foi lá em casa? Não, né? Não vi aqui.
que as meninas foram lá em casa e a gente começou a conversar. Essa conversa, gente, durou umas 2 horas, eu acho, porque eu falei muito. E eu falei para elas que me motivou bastante esse contato de novo com a Unesp, porque é isso, é cansativo, eu já não queria mais, né? Então começou a surgir alguns convites para a gente estar aqui e estar falando nas mesas, mas sabe, tá bom, a gente vem aqui, fala, aí as vozes ficam ecoando pelo salão, vai mexer alguma coisa em quem está ouvindo, mas e depois? Realmente nunca aconteceu um trabalho, né, Comunidade Negra, Unesp, do Isa, quem tiver aqui, se eu estiver errada, né, pode falar. Teve as aulas, né, do ensino da história da África, né, que foi um puta legal, bacana, massa demais. Mas e aí? E depois? Né? Como que a gente fica nisso? Então, acho que a minha fala eu trago mesmo, assim, para a gente pensar realmente, assim, que o grupo Leviatã e Cativeiro, qual é a proposta para depois dessa mostra, né? Porque eu me coloco à disposição, tenho certeza que Isa, Eli, Du, também, para que a gente pense em formas que realmente a gente vá efetivar as ações, né? Isso que já é um começo. Falei para a Isa que eu fiquei muito feliz dela ter chamado, que não ficou só na captação dos vídeos, né, como um trabalho, mas que a gente consiga fazer com que outras pessoas se conectem com isso, sabe? Acho que o grande lance é isso. Obrigada, Isa. Eu acho que a gente sai daqui hoje muito... eu sou da esperança, né? Do esperançar mesmo, assim, né? De entender o quanto que também os alunos estão disponíveis para poder compor fora da universidade, sabe? Então, me deixe meu telefone, Isa. Podem mandar mensagem. Demoro para responder, mas eu estou bem aberta. Eu acho que os coletivos de Franca precisam realmente de pessoas que queiram fazer ações, né? O Coletivo As Pretas é uma ação de ontem, rápida, de meio período, né? Que uma família estava passando necessidade e precisava de alimento. Em 2 horas e meia, essa família já estava recebendo alimento lá. Então, isso é a potência que os coletivos têm de realizar realmente. Então, não é história, não é só que a gente lembrando, né, com saudade do que a gente fez, mas do que a gente ainda faz, né? Então, é isso. Quero agradecer a cada um. E é isso. Obrigada. A gente do Grupo Leviatã e Cativeiro que agradece essas presenças ilustres hoje. Amanhã tem mais, inclusive com o nosso palestrante que está aqui nessa noite, o Carlos Eduardo, vai estar presente amanhã falando um pouco sobre a atuação dele do hip hop aqui no Movimento Negro de Franca. E eu só quero agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, né, nessa tarde, as nossas convidadas palestrantes. Gostaria de chamar o professor Ricardo para... Não, vem cá. Para amanhã. Tá bom, então aqui fica o convite para todo mundo amanhã no mesmo horário, das 4 às 6, com pipoquinha free. Então é isso, galera. Gostaria de agradecer. Não sei se alguém tem alguma pergunta para as nossas convidadas. Podia ter, viu? Podia ter, já adoro. Se vocês quiserem, Então a gente ainda só vai tem. ter pergunta para eles. Eu tenho. Você tem? E aí, beleza? Beleza. Parabenizar vocês pelo corre, muito foda. Obrigada. Eu sou francano, nasci aqui em Franca. E eu gostaria de saber como está a situação hoje em dia. Vocês citaram a Tião, vocês citaram o Depor, o Deporace, né? Vocês citaram o aeroporto. Como os movimentos negros estão lidando com a juventude? Porque outra geração é uma geração que aprende diferente, é uma geração que, na minha visão, ela escuta muito mais o TikTok do que o pai, a mãe.
Então eu queria saber, na opinião de vocês, como vocês lidam com isso e quais são as estratégias, o que está rolando. Se vocês quiserem falar aí também o nome dos movimentos, quais eventos que vocês estão fazendo. Eu lembro que tinha o Dia das Crianças, né, lá no aeroporto. Falar um pouquinho sobre isso. Vou passar o microfone para vocês. Eu posso responder. Eu vou levar aí o microfone dele. Eu levanto? O que eu faço? Fica à vontade. Levanta para deixar de ver. A Madrid falou para me levantar, então eu vou levantar, eu vou respeitar. Né? Mas o que acontece? Hoje ainda existem alguns movimentos, né? O Coletivo Hangar, ele fazia bastante esse diálogo com a juventude, por conta dos processos, né, que eu expliquei, que a gente não tem tantas ações mais, fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem agora Batalha das Minas, o Hip Hop Parquidiano também ainda acontece. O que é o Hip Hop Parquidiano? A gente vai para a quebrada, né, leva os 5 elementos da cultura hip hop a partir da oficina de dança, né, que é o breaking, a discotecagem com DJ, e sempre é uma oficina de grafite também. E aí, nesses momentos, a gente está ali falando sobre a cultura hip hop, mas também sobre os princípios, assim. E aí, a forma de dialogar é essa, é a partir das ações mesmo, né? Antes, a gente tinha o sarau, a gente promovia algumas ações para discutir mesmo alguns temas. E aí, eu já sinto uma dificuldade hoje, que eu estou um pouco mais distante dessa frente, assim, dessa comunicação. Mas tem a Eliara, que está lá no Batalha das Minas, que está promovendo no Redentor. Que dia que é? Dia 25. E o Parquidian é quando, De quê? Ah, tá. 8 de julho, dia 25 agora, desse mês. Que são 2 ações muito bacanas, que a gente está falando com juventude, com melhor idade, com criança, né, mas falando principalmente com a via artística da cultura hip hop. Então, a partir, tudo bem, o adolescente jovem está lá no TikTok, mas ele está escutando um rap também, que eu sei. Ele está escutando um funk ali. Então, a gente, nesses momentos que a gente vai fazendo essas intervenções, né? Não é tão diretamente, mas é diretamente do mesmo jeito, né? Eu acho que acaba sendo, né? Respondi? Eu quero também complementar. Tá bom. Acho que você também, né? Acho que todo mundo quer fazer, vão ser aqui 7 horas da noite, né? Olha, também complementando, né? A terceira idade também vai. Eu faço parte da terceira idade, quase, né? A terceira idade vai, a terceira idade participa, a avó leva o neto, e a avó dança, porque a avó sabe dançar, né? Então a dança também. E é muito importante isso, porque não digo que não tenha nada, mas quando tem, todo mundo participa, a família participa. Isso é importante. E quanto ao TikTok, por que a Unesp não faz o seguinte? Montar uma biblioteca na periferia. Bom, cadê o professor? Topa? O desafio? Ah lá. Então eu acho que isso é importante. Porque a gente faz o que a gente tem. Se a gente não tem livro, a gente vai escutar o TikTok. Eu me proponho a contar história quando o professor montar a biblioteca numa periferia para as crianças. Eu me proponho a ensinar um curso de salgado para as mães. Eu me proponho a fazer um sabão caseiro. Eu me proponho a fazer um macarrão de óleo para nobres. Mas aí tem que ser o coletivo. A Unesp tem que fazer essa ponte. Ainda mais para a história, que depois vai acabando. Ainda eu estou aqui. Eu aprendi muita coisa. Quando eu disse que eu aprendi tudo que não tinha, tudo que no supermercado, eu aprendi a fazer em casa. Eu acho que muitas poucas avós e mães e tias já estão indo e estão levando com elas. Então, quando vocês, mais jovens da Unesp, estudantes, docentes, enfim, toda a universidade, porque não fica só na história. Tem o direito, tem assistência social, tem uma opção de coisas. A partir do momento que vocês
sair além muro, levar as bibliotecas, estamos juntos. É isso. Acho que, só para complementar também, achei que ela faz um trabalho muito diretamente com jovens, né? E a gente usa a ferramenta música, então a gente promove, traz a cena, né? A gente já trouxe Emicida, Criolo, recente, 6 mil pessoas. A gente ocupa espaços onde também não querem a comunidade, né? O Criolo a gente fez no Vila Ventura, que é um espaço ocupado, né, majoritariamente por uma outra classe da cidade. Então a gente traz o pessoal do Trap, Equian, Etachi 3, a gente já fez mais de 200 eventos voltados para a juventude. A gente usa a música, eu falo que é a minha armadilha, né? Eu não canto, eu não danço, eu não sei tocar nenhum instrumento, mas achei que ela se comunica muito bem com a juventude através da música. Então essa é a armadilha que eu uso, né? Então através da música a gente fala sobre classe, gênero, raça, sobre essas questões que às vezes o jovem não está interessado em vir ouvir. Nossa, ele vai lá falar de política. Aí a gente traz o KLJ, né? Que inclusive trabalho com ele. E aí a gente, dentro desse entretenimento, né, de lazer, é a maneira que a gente usa para se manifestar, né? Então achei que usa muito isso. A gente faz chamamento, o SESC é uma das grandes articulações que achei que fez durante 12 anos para instalar a unidade em Franca. Então é um trabalho assim muito pensado para a juventude, né? Eu falo que eu sou tipo a tia-avó da galera, que eu acho que eu sou a mais velha. Às vezes os pais falam, meu Deus, eles vão lá na Ilhara. Mas a gente sabe conversar com eles, né? A gente chama essa juventude para falar sobre, poxa, as minas procuram a gente direto, sobre violência doméstica, ou sobre qualquer outro tipo que elas não têm a coragem, às vezes, de falar até dentro da própria universidade. Muitos estudantes procuram a gente, porque às vezes acontecem coisas dentro da universidade, aí não se sentem acolhidos ou têm um receio de falar aqui, né? Então procura a gente recebe mensagens assim, muito pedindo esse suporte. Aí entra em ação coletivas pretas, a gente faz chamamento para as minas, faz reuniões, a gente também trabalha com a comunidade LGBTQIA+, né? Achei que foi essa casa também, né, onde começou as primeiras ações com a juventude dentro do espaço que a gente tinha ali no centro, né? Então, assim, as atividades com a comunidade, a gente fala com a margem, né? Então, assim, achei que é a margem, né? A gente fala da Zona Sul à Zona Leste, né? Então, eu acho que é um trabalho também que é feito coletivamente, com outros coletivos. E aproveitando a fala sobre a universidade, a gente sente de verdade muita falta do acolhimento também dos estudantes da Unesp com a gente, né? Porque acho que seria muito mais fácil, seria menos pesado, né? Eu acho que a gente poderia somar muito juntos se a gente rompesse o muro da universidade, né? Porque eu acredito muito nisso. A universidade pública, ela existe para você derrubar o muro dela. Porque quem deve estar dentro da universidade, a maioria não está, ela não consegue acessar, né? Está lá no chão da fábrica. Eu não sei se vocês conhecem a realidade real da cidade, né? Então, eu sempre falo isso, né? A cada 4 anos, 5 anos de curso, a gente tem que fazer a universidade formar um lá fora, entendeu? Trazer um aqui para dentro de alguma maneira. Então, eu não sei como que é essa articulação, né, dos estudantes, como que vocês pensam isso também, eu quero fazer perguntas para vocês. Como que vocês pensam em diminuir esse distanciamento? Porque a cidade está aí, né? Precisa ser ocupada. E eu acho que, infelizmente, ela não é ocupada pelo movimento estudantil. Já teve uma época, a gente puxou a passeata, a manifestação Mulheres contra o Bolsonaro. Foram, assim, as minas da universidade na época da Unesp, do Direito, da FTF, da Unifran, elas fizeram assim, cara, foi lindo, foi mais de 2.000 mulheres para a rua, sabe? Então, assim, teve uma força, depois isso parou, eu não entendo qual que foi o momento que parou,
né? Se a gente não faz festa open bar, eu acho que é por isso. O Fala Shake não faz festa, evento open bar, porque a proposta é que vocês saiam embriagados de outras coisas, né? E não, a gente não incentiva muito esse rolê do álcool, né? Nos eventos da Shake. Nada contra, tá, gente? Mas assim, é um conceito mesmo da Shake, da gente se embriagar de outras coisas. Então, assim, eu acho que é uma comunicação que está fácil de fazer com a Unesp, com os estudantes, porque a gente sente, hoje mesmo, agora eu estava recebendo um menino me pedindo para responder também umas questões daqui da Unesp, de algum curso. Então, assim, a gente sente que a gente é procurado, mas em determinados momentos, sabe? Tipo, a gente precisa concluir no seu lado do curso, vamos chamar lá o movimento negro, vamos chamar o movimento das meninas e tal. E aí a gente está aqui o ano todo, né? De segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Então eu acho que essas ações, elas podem ser feitas durante o ano todo, sabe? Tipo, ter um calendário da Unesp, dos alunos, dos docentes, eu não sei, com a comunidade. Não só para vir aqui, mas para a universidade ir até nós também, porque eu acho que é um encontro legal, entendeu? É uma ocupação necessária também, a universidade ocupar esse espaço, e aí a gente consegue falar, acho que, mais na margem, entendeu? Com mais jovens que querem ouvir. Eu não tenho TikTok, não sei nem mexer, mas eu acho que movimento, né, atrai movimento, né, e eu acho que esse é o movimento da comunicação. Acho muito importante esse espaço que vocês abriram aqui hoje, diferente de vários convites que a gente já recebeu da Unesp, já viemos aqui várias vezes, mas eu já me senti assim, muito acolhida pela maneira como foi conduzido, e é isso. Obrigada. Bom, a gente já está perto aí do encerramento de hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, venham amanhã, né? Minhas convidadas também, venham amanhã. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui presentes, inclusive das minhas palestrantes, professor Ricardo, nosso grupo de pesquisa. Fico muito feliz com esse espaço e que a gente possa criar essa ponte, estabelecer laços, né? Afetos, que é muito importante. E eu só tenho a agradecer, gente. Muito obrigada.